Por que expressões típicas do Brasil estão pegando em Portugal? So like, why are typical Brazilian expressions ending up in Portugal? Subtitles are not enabled for this video. Okay, hold on. Oh my goodness, there's no transcript. The odds that we can understand this video are gonna be low, but we're gonna try. Quando os brasileiros querem uma água gelada, eles procuram na geladeira. Já os portugueses... Yeah, we're gonna have to slow the speed down. Playback speed. She literally said one sentence. Quando os brasileiros... Quando os brasileiros... Okay, I got that. Quando os brasileiros. I got the first 3 words, that's it. Quando os brasileiros querem uma água gelada, eles... Querem, right? Querem. That's what she said. Quando os brasileiros querem uma água gelada... Querem moi? Querem moi? Uma água gelada eles procuram na geladeira. Okay, so, all right, Zohan035, thank you. So, quando os brasileiros querem uma água... Okay, hold on. Quando os brasileiros querem uma água gelada, eles procuram na geladeira. Já os portugueses dizem que essa garrafa tá dentro... Okay, so geladeira, so that's like the freezer? Or the fridge, right? Geladeira. Okay, so that means fridge. Let's go to like 0.5 speed. Quando os brasileiros querem uma água gelada, eles procuram na geladeira. So she's procurar. Like, that means like to find, like to get, right? To look for. You want to get yourself a water. Eu quero me procurar uma água, right? Eu quero me procurar uma água. Drop the me. Okay. Eu quero procurar uma água. Okay, so here, let's keep going. Quando os brasileiros querem uma água gelada, eles procuram na geladeira. Já os portugueses dizem que essa garrafa tá dentro de um frigorífico, uma palavra que tem um sentido um pouco diferente no Brasil. Oh, okay, I understood that. So, frigorífico has a different meaning in Brazil, right? Significado um pouco diferente no Brasil. Mas essas distinções estão começando a... Distinções? Hold on. What she said? Palavra que tem um sentido um pouco diferente no Brasil. Mas essas distinções estão começando... Distinções. Hoje, crianças estão falando grama em vez de relva e preferindo dica no lugar de sugestão. Okay, dica. We learned that earlier. That means like tip or hint instead of sugestão. Elas estariam adotando palavras mais comuns no Brasil por causa de YouTubers e TikTokers. Okay, so because of basically content, because of YouTubers, the people in Portugal are starting to use more Brazilian words and phrases. That makes total sense. There's like 260 million people in Brazil and like 20 million people in Portugal, right? Hold on, let's just double check that. 10.58 million in Portugal. This says as of 2023, 211 million. I feel like there's more than that. So Brazilian content is huge in Portugal, especially content for children. That makes sense. O que tem sido visto por alguns portugueses como uma Brasil por causa de YouTubers e TikTokers. O que tem sido visto por alguns Wait. So she said TikTokers, but the way it's pronounced is TikTokers? TikTokers? Mais comuns no Brasil por causa de YouTubers e TikTokers. TikTokers. That's crazy. TikTokers. Also, that rivals my surprise when I learned that it's not football, it's futebol. TikTokers. O que tem sido visto por alguns portugueses como uma ameaça ao falar lusitano. Eu sou Julia Brown, repórter da BBC News Brasil. Eu sou Julia Brown, repórter da BBC News Brasil em Londres, e nesse vídeo eu falo sobre a influência brasileira no português europeu. So in this video she's going to talk about the influence of Brazil on Portugal, the way they speak in Portugal. Em Londres, e nesse vídeo eu falo sobre a influência influência brasileira no português europeu e até onde essa tendência até onde, right? Because onde means where and até means like until, how far this tendency. Okay, so brasileira no português europeu e até onde essa tendência pode provocar mudanças mais a longo prazo em Portugal. Okay, so and how far those tendencies can go in Portugal. Atualmente, cerca de 400 mil brasileiros vivem legalmente em Portugal. Really? 400,000 Brazilians in Portugal. Are there any Brazilians who live in Portugal watching right now?
Atualmente, cerca de 400 mil brasileiros vivem legalmente em Portugal, um país com 10 milhões e meio de habitantes. Em 5 anos, o aumento da imigração brasileira foi de 369%. Mas Okay, she's like throwing out numbers here. So I'm trying to have to remember how to say numbers. o aumento da imigração brasileira foi de 369%. 300 something percent? My brain is hurting. It is thundering so loud. Yeah, you guys can hear it. It's scary outside. It's scary. Apavorante. Do you come from the land down under? Não. Eu sou americano, de Flórida. All right, let's keep going with the video. Essa que começou na década de 1900. Em 5 anos, o aumento da imigração brasileira foi de 369%. 369%. I think that's what she said. Mas a influência da antiga colônia no linguajar lusitano vem de antes. É uma tendência que começou na década de 1970 com a chegada das novelas do Brasil a Portugal. Okay, so the telenovelas como a chegada das novelas do Brasil em Portugal. So why is it no Brasil, but it's em Portugal? Or am I just mixing that up, right? You wouldn't say em Brasil, you'd say no Brasil. But you wouldn't say no Portugal, you'd say em Portugal. So why is that? There's no rule for that, it just is? Okay, I just have to, that's honestly part of language learning. I have learned. Sometimes you just have to accept things. Brazil is special? Yeah, for sure. Okay, so I just had to memorize that. Okay, that's easy. I can memorize that. All right, let's keep going. Na década de 1970, com a chegada das novelas do Brasil a Portugal. Gabriela Cravo e Canela, inspirada na obra de Jorge Amado e exibida em Portugal em 1977, popularizou Okay, so it was inspired by a book, right? Foi inspirado com a chegada das novelas do Brasil a Portugal. Gabriela Cravo e Canela, inspirada na obra de Jorge inspirada na obra Amado e exibida em Portugal em 1977, 77, so 1977. Popularizou pronúncias e expressões brasileiras. So it popularized Brazilian pronunciation. Como, por exemplo, moço bonito. Mas hoje os principais Moço bonito. What's moço? Moço bonito. Moço is man. So is that Brazilian slang for man or woman? Is moço or moça? All right, let's keep going. Mas hoje os principais responsáveis por inserir os brasileirismos no dia a dia de Portugal são nomes como Lucas e Felipe Neto, 2 youtubers brasileiros muito populares por lá. Eu conversei com pais e professores portugueses que dizem que o uso de expressões e palavras I'm trying not to stop it too much. I'm getting like some of what she's saying. I'm understanding. Eu entendo pouco de o que ela diz, de o que ela fala, mas há muitas coisas que não entendo. Os brasileirismos no dia a dia de Portugal são nomes como dia a dia, does that mean day to day? Like day to day Brazilian expressions? Day is dia. Okay. Mas hoje os principais responsáveis por inserir os brasileirismos no dia a dia de Portugal são nomes como Lucas e Felipe Neto. Are names like 2 youtubers brasileiros muito populares por lá. Eu conversei com pais e professores portugueses. Eu conversei com pais? She said pais? With parents? Parents. Okay. Eu conversei com pais e professores portugueses que dizem que o uso de expressões e palavras brasileiras por crianças e adolescentes é cada vez mais evidente. Okay, I see. So she's saying that she's had conversations with parents and professors who say that it's becoming more and more apparent as time goes on that these Brazilian expressions are ending up in these Portuguese kids' vocabulary. Woo! My brain is actually melting right now. All right. E temos caso numa das turmas em que um menino fala brasileiro e ele é português, não tem nenhum familiar brasileiro. E agora apercebemos ao falar com ele assim mais à parte. All right, I think she's from Portugal, and I think I don't know what she's saying like at all. Like I've tried to listen to interviews with Cristiano Ronaldo speaking in Portuguese, and I have no clue. I have no clue what he's saying. His Spanish I understand perfectly, and actually his Portuguese accent when he speaks Spanish is very thick, and he does like a lot of he leaves in a lot of like the sh sounds when he speaks Spanish. Que ele acho que fica
sem supervisão até grandes altas horas da noite, a ver vídeos um atrás do outro, outro, e como quase não há comunicação com os pais, quase não corrigem os filhos na oralidade. I just straight up, I actually don't understand anything she's saying. I actually don't understand a single word. E temos um caso, Tem caso, like he has a case. numa das turmas, em que um menino Like when a child fala brasileiro e ele é fala brasileiro. português, não tem nenhum familiar brasileiro. E agora Okay, so so kids speak with Brazilian expressions and they don't even know that they're doing it. sem supervisão até grandes altas horas da noite, Okay, so they're not being supervised at like the later hours of the night. assim mais à parte, que ele acho que fica, Did she say eu acho que? Like I think that? Is that what she said? percebemos ao falar com ele assim mais à parte, que ele acho que Acho que. So she said acho que, but I thought it was like eu acho que. A professora de inglês Oh, now it's clear. I can understand. na oralidade nem os ouvem quase falar. A professora de inglês Teresa de Gruyter também ouve cada vez mais expressões brasileiras entre seus alunos. Nós usamos muito a palavra giro quando queremos falar de uma coisa que achamos que é engraçada, interessante. Oh, so she's talking about a word for something funny. Brasileiras entre seus alunos. Nós usamos muito a palavra giro. Giro. So não usamos muito a palavra giro. What is giro? It means cool. So it's like legal. Quando queremos falar de uma coisa que achamos que é engraçada, interessante, é giro. Okay? A palavra giro deixou quase de ser utilizada. Hoje em dia utiliza-se mais é bonitinho. É claro que nem todos os portugueses estão pegando esse jeitinho brasileiro, mas linguistas têm observado mais e mais exemplos de brasileirismos no dia a dia. I think she said it's like obviously not everyone in Portugal is doing this, but it's becoming more and more clear to linguists that it's happening. Mas linguistas têm observado mais e mais exemplos de brasileirismos no dia a dia. Se relva vira grama e frigorífico vira geladeira, autocarro vira ônibus, rebuçado vira bala, risca vira listra e pessoa vira cara. Wait. Autocarro vira ônibus, rebuçado vira bala. Rebuçado. What is that? Like candy? It means like candy? É muito feio. Why does everybody keep saying rebuçado is bad? Eu não sei porque rebuçado é feio. Há muitas pessoas que dizem que é feio. Doce, bala, rebuçado, chiclete, pastilha. It sounds super weird. That's it? It just sounds weird? Okay, but y'all will say bala. Or is it better to say doce? Aqui estamos aprendendo português do Brasil. So doce is sweet in general. Bala, risca vira listra e pessoa vira cara. Algumas expressões muito típicas do nosso português brasileiro também se tornaram mais comuns. What word did she say? Like are becoming, basically, is what she said? Observado mais e mais exemplos de brasileirismos no dia a dia. Mais e mais exemplos. Risca vira listra e pessoa vira cara. Algumas expressões. What is she saying in between that? Vida? She's saying vida? Buçado vira bala, risca vira listra e pessoa vira cara. She's saying vida, pessoa vira cara, vira. Turns, okay, as in becomes, okay. But she says se tornaron, right? Which also I guess can mean is becoming. They became. All right, so to become, so tornarse. All right, here we go. All right, so virar is more casual and it's more slang. El viró influencer. In a span of 10 seconds, she used both virar and tornar-se. Os linguistas também observam cada vez mais o uso da expressão será que para introduzir uma pergunta. Será que? So that's more Brazilian? A expressão estar afim para falar de algo que se quer fazer. O uso de demais. Será que Julia vem na festa hoje? So is Julia coming to the party today, right? So so let's move on. So eu estou afim. Hold on, let's ask AI. So can you explain eu estou afim? I feel like, or I'm into. I feel like going out.
I'm into you. Okay, so is this how kids say like, oh, like, do you like me? Like, você tá afim de eu? Does that make any sense? I feel like that makes no sense what I just said. De mim. De mim. So, você está afim de mim? Do people actually say that though? Like, you know, like when you're 10 years old and you like someone in class, and so you slip them a little note. In English, it would say like, do you like me? But in Brazil, you would write, você está afim de mim? Você é meu crush. Okay. See, this is culture. This is real culture here. Let's keep going. Para expressar intensidade e para falar de algo que se quer fazer, o uso de demais para expressar intensidade e Okay, so esse bolo está bom demais. All right, so demais. What is demais? Oh, too much or too many. Okay, so it's like demasiado. Esse bolo está bom demais. So this would be similar to esse bolo está muito bom. Like if I say está muito bom, é mesmo que dizer está bom demais. Okay. Yeah, but with more emphasis. Okay, that makes sense. All right. E o uso da expressão e aí, quando se está contando uma história. Isso sem contar algumas Okay, so E o uso de falar de algo que se quer fazer, o uso de demais para expressar intensidade e o uso da expressão e aí, quando se está E aí ele me ligou para conversar. Ligou. Oh, we learned that earlier. Ligar means to connect. So she connected with me to have a conversation. E aí, like, and then, right? I understand that. To call. Oh, it means to call. To call. But it also means to connect. Especially in Brazil, can mean both to call and to connect depending on the context. To call and to connect depending on the context. Okay, so this says when I want to use ligar to mean to call, I have to put para after it. Vou ligar para você, like I'm going to call you. It also means to care. Okay, in the negative form. Eu não ligo pra isso. All right, so are y'all saying more often vou te ligar, or are you saying vou ligar para você? Vou te ligar? Okay. ChatGPT is so weird. Look at this part at the end. Let me know if you're texting this or saying it to someone. I can help you choose the best version for the tone. I don't like that. I don't need a robot telling me how to talk to people. Outra coisa que parece ser influência brasileira é engolir o artigo. Eu explico melhor. Na tradição europeia, o comum seria dizer coisas como a minha casa, vou te dar o meu endereço, a minha vida. Já no português brasileiro, a gente costuma falar simplesmente minha casa, vou te dar meu endereço e minha vida. Okay, interesting. Mas segundo os especialistas com quem eu conversei, alguns aspectos muito So, according to some of the specialists that I talked with, parece estar pegando lá em Portugal. Mas segundo os especialistas com quem eu conversei, alguns aspectos muito apontados como brasileirismos, na verdade, já existiam na língua de Camões. Um deles é o como lá em Portugal. Mas segundo os especialistas com quem eu conversei, alguns aspectos muito apontados como muito apontados. Apontados. Pointed, okay. brasileirismos, na verdade, já existiam na língua de Camões. So, na verdade, já existiam na língua de Camões. de língua de Camões? De Camões? What is she saying? Apontados como brasileirismos, na verdade, já existiam na língua de Camões. Já, so already exist. Um deles é Oh, na verdade means actually? Okay, so it can be used to mean actually, in fact, to be honest. Okay, that's actually a really common thing that we say in English. Say actually. That comes up like a lot. apontados como brasileirismos, na verdade, já existiam na língua de Camões. Um deles é o gerúndio, que na verdade era muito utilizado em Portugal antigamente. O gerúndio é a forma mais antiga. Até o século XIX, ninguém dizia estou a passear ou estou a dar uma entrevista à Júlia. Não, estou dando uma entrevista à Júlia. Portanto, essa é a forma antiga. I'm not getting it. But also, we're not going to get everything. We're not going to understand everything. O próprio uso do você, visto como um brasileirismo, Seen as a Brazilianism. tem origem na expressão vossa mercê, registrada em Portugal desde o século XIV. Hoje, muitos linguistas classificam o você como um meio do caminho entre o senhor ou a senhora e o tu, em termos de formalidade. Okay, so it's classified as far as formality goes in between tu and senhor, senhora. Mas alguns portugueses consideram que o você é rude e inferioriza a pessoa com quem se está falando. É uma marca
é uma marca um bocadinho desrespeitosa por parte de um falante culto como eu sou, se eu tratasse um aluno, por exemplo, por você. Bom, o fato é que essa influência brasileira, ainda que limitada, já gerou I don't know, man. I don't know. The Portuguese sounds so much more like it's all running together. Like there's not individual words. That's what it sounds like. Durante a pandemia, quando as crianças e adolescentes passavam mais tempo em frente às telas, jornais noticiaram Okay, so during the pandemic, when young people spend more time in front of the TV, right? I got that, I think. Jornais noticiaram com preocupação o fato dos portugueses estarem falando brasileiro. Vira e mexe, página Wait, really? Hold on. Há crianças portuguesas que só falam brasileiro. This was really a big deal to them? Hold on. preocupação. Vira e mexe, páginas anti-imigração nas redes sociais também fazem denúncias de brasileirismos flagrados pelo país, muitas vezes com um tom bastante xenofóbico. Mas a verdade é que linguistas e pesquisadores do tema não estão muito preocupados com mudanças profundas no português europeu. Eles dizem que novas expressões, palavras e estrangeirismos surgem e desaparecem nas línguas o tempo todo. E como Okay, I understood that part. That is definitely true. Like, of course, as time moves on, languages evolve, they're influenced by other languages, by the same language spoken in a different way, and of course, you're gonna pick up different things. And there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that, but some people get upset about that. Não entendo porque, like, they get upset, like, they get mad. To get mad in Portuguese, ficar bravo. Há muitas pessoas que ficam bravos porque seu idioma está mudando. E não entendo porquê. Okay, alright. Let's keep going. Como esse fenômeno é relativamente novo, estrangeirismos surgem e desaparecem nas línguas o tempo todo. E como esse fenômeno é relativamente novo quando comparado à história da língua, mudanças permanentes, especialmente na gramática, não devem acontecer por enquanto. So mudanças means like changes, right? Means like changes. Yeah, change. Alright. I think this is honestly probably a good spot to leave the stream. Eu tenho que sair. Eu vou a meu trabalho. Yeah, that's it. All right, thank you, everybody.